para vocês. Como muitos de vocês não conhecem Emerson, Emerson é o marido da Ana Mendes. Este homem é um homem que leva muito a sério a sua vida espiritual. E é um homem que entra profundo na palavra. Por favor, vamos pedir a Deus que tire todos os impedimentos nos nossos ouvidos. Ontem nós tivemos aquela reunião fantástica sobre as fortalezas da nossa mente. E nós vamos ter que pedir a Deus, tire as telas que nós temos para que a palavra de Deus venha puro, não é? Dentro dos nossos corações. Amém, irmãos? Então, nós estamos muito felizes de estar aqui. É um homem que era um homem de negócios e tem acompanhado já há muito tempo todo esse movimento de intercessão e de guerra há muito tempo no mundo. E agora ele está no nosso meio. E ele já tem vindo aqui também, acho que é terceiro ano também. Então, ok. Bless you. Thank you, Nusa. Hallelujah. Well, let's stand. And as an act of a prophetic act, I want everyone to change seats with one another. Just change seats. This is a prophetic act that says we're going to change the way we see. Para dizer que nós vamos mudar a forma com a qual vemos as coisas. We're going to change the way we hear. Vamos mudar a maneira de ouvir. We're no longer going to be content with the place that we're in. Não mais nos satisfaremos com o lugar onde estamos. But we're going to move to another place in the Lord. Mas nos mudaremos para um outro lugar no Senhor. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Well, you may be seated. Pode se sentar agora. Hallelujah. I always like to speak to the ones who come early. Eu sempre gosto de falar aos que chegam cedo, Because that demonstrates a hunger. porque demonstra uma sede, And a uma hunger is what fome. the Lord fills. Água para ele. E o Senhor gosta de preencher essa sede, satisfazer essa sede. So this morning the Holy Spirit wants to grow the seed that He's planted inside of you. Então, nesta manhã, o Senhor quer fazer crescer a semente que Ele plantou dentro de você. Everything you hear is a training for you to hear the Holy Spirit. Her microphone needs to be higher, not mine. O meu microfone precisa estar mais alto do que o dele, para vocês. E para mim, aqui no retorno, eu preciso ouvir mais a Ele do que a mim. The Lord wants a victorious army that hears His voice. O Senhor quer um exército vitorioso que ouve a sua voz. Because when you hear His voice, you don't need to put your eyes on anyone or anything else. Porque quando você ouve a sua voz, você não precisa mais colocar os seus olhos em qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. So everything that you're going to hear is a training for you to hear the Spirit of the living God. Então, tudo que você ouvir será um treinamento para você ouvir o Espírito de Deus. In Matthew, the 13th chapter, Em Mateus, capítulo 13, we see something that happens to Jesus, vemos algo que acontece com Jesus and it's happening to the Holy Spirit throughout the earth today, e está acontecendo com o Espírito Santo em toda a terra hoje. which is the result and the condition of the church. E é porque é o resultado da condição da igreja. Mateus Verse 13, 58. 13:58. Now he did not do many mighty works there because of their unbelief. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. He did not do mighty works there because of their unbelief. Ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. You know, we're considered to be believers, Nós somos considerados crentes, but you have to ask yourself, what is it that you believe? mas você precisa se perguntar no que você crê. The definition of the word believe A definição da palavra crer is to suppose or think. é supor ou pensar que. That's the definition in the American dictionary.
Pelo menos esta é a definição no dicionário americano. Many places, the language of believe and faith are the same word. Many places, the word believe and faith are the same. Em muitos lugares, a palavra crer e a palavra fé são a mesma coisa. But how can that be if the definition is suppose or think? Mas como pode ser se a definição é supor ou pensar que? You see, if you suppose or think something, Porque se você supõe ou pensa algo, that means tomorrow, if the circumstances change, you may not believe it. pode ser então que amanhã, se mudarem as circunstâncias, você não creia mais? Faith changes circumstances, not circumstances changing faith. A fé muda as circunstâncias e não as circunstâncias mudam a fé. So believe and faith cannot be the same word if you use that definition. Então, crer e fé não podem ser a mesma palavra se essa é a definição de crer. And the problem with so many people is they say they believe, E o problema com tantas pessoas é que dizem que creem, but if the circumstances change, they don't believe. mas se as circunstâncias mudarem, então eles não creem. So Jesus cannot overcome your belief. Então, Jesus não pode vencer a tua crença. The Son of God was trying to do miracles in this place, but he could not because of their unbelief. O Filho de Deus tentava fazer milagres neste lugar, mas não podia pela sua incredulidade. So you and I must come to an understanding. Então você e eu precisamos ter um entendimento, We must have an encounter precisamos ter um encontro with the Son of God, com o Filho de Deus, with the Holy Spirit, com o Espírito and Santo with God the Father, e com Deus Pai, to know that whatever he says para saber que o que quer que Ele diga, is the truth. esta é a verdade. There's no discussion, Não há there's discussão, no rationalization, não há there's no racionalização, compromise, não há no circumstances can change it. circunstâncias que possam mudar isso. It is what is real. É o que é real. That transfers your belief into faith. Isso transfere a sua crença para a fé. All of us come to a church in our life, not all of us, but many people come to the Lord through churches Muitos de nós vêm ao Senhor através de igrejas, because at some point in their life they believe they need something else. porque em algum momento de suas vidas eles creram que precisavam de algo mais. But because you're trained to believe everything in your mind, Mas porque você está treinado para crer tudo em sua mente, you don't understand you're a spirit being. você não entende o seu ser espiritual. You don't know that what God is planning inside of you has to come into your spirit. Você não sabe que tudo que o Senhor tem plantado no seu coração precisa vir através do seu espírito. So we begin learning scriptures Então nós começamos a aprender a palavra that do not have the same impact Que as não- the words of the living God. que não tem o mesmo impacto que as palavras do Deus vivo. Let me show you something. Deixe-me mostrar algo. In verse 29 of Matthew 22, Mateus 22, versículo 29. Mateus 22, versículo 29. Jesus answered and said to them, "You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God." Jesus respondeu-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. So Jesus is separating the power of God from the scriptures. Jesus faz uma separação entre Escrituras e poder de Deus. See, when Jesus is talking to the Pharisees and the scribes, or religious people, Porque quando Jesus está falando com as pessoas religiosas da época, os escribas ou os fariseus, they were very well aware of the scriptures, eles conheciam muito bem as Escrituras, but they had no power of God. mas não tinham poder algum de Deus. Look in Mark, the 14th chapter. Veja Marcos 14. Marcos 14. In this verse, I was daily in the temple teaching,
and you did not seize me, but the scriptures must be fulfilled. 49. Versículo 41. Marcos 14, 41. Sorry, I got the wrong thing here. Mark 14, 49. Mark 14, 49. 14, 49. Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, contudo, é para que as escrituras se cumpram. Jesus came to fulfill the scriptures that have been spoken by the prophets. Jesus veio para cumprir as escrituras que haviam sido faladas, ditas pelos profetas. Now you're going to understand as you study these scriptures E você compreenderá, ao estudar essas escrituras, that there's a difference between scriptures and the word of the living God. que há uma diferença entre escrituras e palavra do Deus vivo. Look in John, the 5th chapter. Veja João capítulo 5, Look at 39, verse 39. versículo 39. João 5, 39. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Examinais as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. The purpose of the scriptures O propósito das escrituras is to point every human being to the living Son of God. é apontar direcionar todo ser humano para o Deus vivo. But you can see that many theologians and many people who study the Bible Mas você pode perceber que muitos teólogos e pessoas que estudam a Bíblia come up with reasons why there is no Christ. conseguem encontrar razões para dizer que não há Cristo. They can even find and justify reasons why there was no virgin birth. Até conseguem justificar e encontrar razões para dizer que não houve um nascimento da Virgem. So just studying the Bible and knowing the scriptures Então, apenas estudar a Bíblia e conhecer as Escrituras will not lead you to the eternal life não te levará à vida eterna, unless a não ser que you understand Você the word of God. você compreenda a palavra de Deus. Watch. Veja só. Turn to John. Abra sua Bíblia em João. Já está lá, né? 6:63. 6:63. João 6:63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. And in verse 68 in the same chapter, No versículo 68 do mesmo capítulo, even Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Stay in John and go to the 17th chapter. Ainda em João, capítulo 17, Jesus is talking to his disciples. Jesus está conversando com seus discípulos. And in verse 8 he says, For I have given to them the words which you have given me, and they have received them, and have known surely that I came from you, and they have believed that you sent me. Versículo 8: Pois lhes dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. I believe the reason the church has not moved into the understanding of the Spirit Eu creio que o motivo pelo qual a igreja ainda não entrou no entendimento do Espírito is that because they've been trained to hear the scriptures and not the word. é porque foram treinados a ouvir as Escrituras e não a palavra. Scriptures will lead you to have a belief that can be influenced. As Escrituras te levarão a ter uma crença que pode ser influenciada. But if you can hear the words of the living Spirit of God, Mas se você puder ouvir as palavras do Espírito do Deus vivo, you won't be moved. você será movido. Your belief will go to faith.
You will not be moved if you can hear the words of Você the living não, Spirit. perdão, você não poderá ser movido a não ser que você consiga fazer que a sua crença chegue a ser fé. You understand? Você entende? Deu para entender? The church is being trained to hear scriptures, A igreja está sendo treinada para ouvir as escrituras, which is not the Spirit of the living God. que não são o Espírito do Deus vivo. It points you to the Spirit of the living God. Te direciona para, But O it's Deus only when you vivo. hear His words mas é apenas quando você ouve as suas palavras that faith is built in your spirit. que a fé é edificada em seu espírito. That's why you're designed to be prophetic. Por isso que você é desenhado, você é feito para ser profético. That's why you're designed to hear the Spirit of the living God yourself. Por isso você é feito para ouvir por si mesmo o Espírito do Deus vivo. Because you won't be moved when you hear your Lord speaking to you. Porque então você será movido quando ouvir o seu Senhor falando com você. Você será movido se você ouvir o Senhor. Você não será movido. Okay, say that again, please. Can you say that again, please? Ah, that's what moved means? Ah, entendi. Mover não é mover, é abalar. Perdão. Então você não será abalado quando ouvir. We're okay now. We're okay now? Deu? É isso? Okay. Ok. In verse 15 of chapter 3 of 2 Timothy, 2 Timóteo 3, 15. Paul is talking to Timothy, Paulo fala a Timóteo and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Knowing the Scriptures Conhecer as Escrituras helps you with the wisdom to know Christ. te ajuda a receber a sabedoria para conhecer a Cristo. But it's only the faith that you received from the Spirit of God Mas é apenas pela fé que você recebe pelo Espírito de Deus which can transform your life, que pode transformar a sua vida, which can transform your believing from your mind que pode transformar o seu crer da mente to knowing in your spirit. para o conhecer no Espírito. In Luke Lucas 24, 24. I want to show you what happens when the Word Quero te mostrar o que acontece quando a palavra is mixed with the Scripture. se mistura com as Escrituras. Verse 32. Versículo 32, Lucas 24, 32. And they said to one another, Did not our heart burn within us when he talked with us on the road, and while he opened the Scriptures to us? Disseram um para o outro: Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? So when the living Word opens the Scriptures to you, Então, quando a palavra, o verbo vivo, abre para você as Escrituras, not only is your spirit impacted, não apenas o seu espírito é impactado, but then the transformation begins in your soul. and mas your mind. então a transformação começa na sua alma e na sua mente. Because we are designed three-part beings, Porque nós fomos criados como seres triunos, spirit, soul, and body. espírito, alma e corpo. And the devil is not really concerned about your spirit being touched by the Holy Spirit. E o diabo não está muito preocupado com o teu espírito, com que o teu espírito seja tocado pelo Espírito Santo. Where he gets concerned is when your soul starts to be transformed. A maior preocupação dele é quando sua alma começa a ser transformada. When you start to have control over your thoughts and imagination. Quando você começa a ter controle sobre teus pensamentos, sua imaginação.
when the living word has transformed the scriptures to transform your soul and your mind. Quando a palavra viva, o verbo vivo transforma a palavra que vem transformar a sua alma. Because then you can begin to understand why you have such a wonderful apparatus called your mind. Porque então você começa a compreender por que você tem um aparato tão maravilhoso quanto a nossa mente. God has designed the mind of man Deus fez a mente do homem to solve every problem of the human race para resolver todos os problemas da raça humana, from the kingdom of God, a partir do reino de Deus, not from the kingdoms of this world. não a partir dos reinos deste mundo. You see, God is looking for a generation Deus está procurando por uma geração whose children have become sons of God. cujos filhos se tornaram filhos de Deus. And He can trust you with the secrets of the universe. E então ele poderá confiar a vocês os segredos do universo. Men throughout history have had glimpses of God's consciousness. Por toda a história, o homem tem recebido pequenas porções da consciência de Deus. And the first thing that happens when you have a glimpse of the consciousness of Christ E a primeira coisa que acontece quando você vê um pouquinho dessa consciência de Deus is you fall in love with the needs for the people of the planet. é que você se apaixona pelas necessidades do povo no planeta. Because the minute you're concerned about somebody other than yourself, Porque no instante em que você começa a se preocupar com alguém que não é você, the Lord starts to unlock treasures o in the Senhor secret places. começa a destrancar segredos nos lugares secretos. But that takes a son, Mas para isso precisa ser the same filho, way Jesus was his son. assim como Jesus era seu filho. But we have to defeat the sin consciousness that's inside of us. Mas primeiro nós precisamos derrotar a consciência de pecado que há dentro de nós. And the first thing that causes your sin conscious to have power E a primeira coisa que dá poder à tua consciência de pecado is a selfish desire to fulfill your needs. é um desejo egoísta de suprir suas próprias necessidades. So the real impartation of the Spirit of God Então, a real transferência do Espírito de Deus begins to transform your soul. começa a transformar a sua alma. You're no longer evaluating things with your mind, Você não está mais avaliando as coisas com a sua mente, but you're hearing from your spirit. mas está ouvindo a partir do seu espírito. And the soul automatically begins the transformation. E a alma automaticamente começa a transformação. Look what Peter says in the first chapter of 1 Peter. Veja o que Pedro diz na primeira carta dele. 1 Pedro. Verse 22. Versículo 22. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. 1:22. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. How do you purify your souls? Como purificar sua alma? Obeying the truth through your spirit. Obedecendo à verdade através do seu espírito. That means you must hear the Spirit of God. Ou seja, você precisa ouvir o Espírito de Deus. In order for your spirit to transform your soul, Para que o teu espírito transforme a sua mente, you have to be able to hear Him. você precisa poder ouvi-lo. And as the prophets spoke the words of God, E conforme os profetas falaram a palavra de Deus, they released the words of the Scripture liberaram as palavras das Escrituras for generations and generations and generations to come, por gerações e gerações e gerações por vir, to be pointed to Christ. para que estivessem direcionados para Cristo.
to train you to hear the Spirit of God. para treiná-lo a ouvir o Espírito de Deus. Salvation is not coming up and repeating a scripture. Salvação não é vir ao altar e repetir uma escritura. Salvation is being worked out in your souls every day. A salvação está sendo trabalhada na sua alma a cada dia. Look what Peter says. Veja o que Pedro diz. In verse 9, the same chapter, Capítulo 1, versículo 9. receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. That's 1 Peter 1:9. 1 Pedro 1, 9. Receiving the salvation of your souls. Recebendo a salvação de vossa alma. That's the goal of the faith in your spirit. Esse é o objetivo da fé no seu espírito. But you have to connect your spirit with the living God. Mas você precisa ligar o seu espírito com o Deus vivo, So the scriptures that you've been learning since you've been a Christian para que as escrituras que você tem aprendido desde que você se tornou um cristão can be mixed with the living word you're hearing from the Holy Ghost. possam se misturar com a palavra viva e santa que você tem ouvido do Espírito Santo. That's what produces the energy and the revelation that we call faith É isso que produz a energia, a revelação que chamamos de fé, to transform your souls. para transformar a sua alma. I don't know if the church understands that. Eu não sei se a igreja realmente compreende isso. They've had such a watered down McDonald's religion in the United States. Nos Estados Unidos, eles têm recebido uma religião tão McDonald's, tão coisa rápida, tão aguada. It's kind of like Burger King. You can have it your own way. É que nem Burger King, do jeito que você quiser. So they don't understand that their three-part being is being bombarded in their minds by the devil. Então não entendem que o seu ser triuno está sendo bombardeado pelo diabo. They don't understand that all the problems that these people are coming forward with Eles não entendem todos os problemas que essas pessoas vêm vindo para a igreja com todos esses problemas. requires the leaders of the churches to understand or to train the people to hear the Spirit of God. Que isso requer que os líderes ensinem, treinem as pessoas que vêm para ouvir o Espírito de Deus. And the leaders are torn apart because they love the people. E os líderes, eles não sabem o que fazer porque eles amam as pessoas. And they don't want to see their people being torn apart by the devil. E não querem ver o seu povo ser destruído pelo diabo. But they don't know how to impart the understanding and the training it takes for the people to go hear the Spirit of God. Mas não sabem como impartir, como ensinar as pessoas a ouvir o Espírito de Deus. So it's incumbent upon each and every one of us Então é necessário que cada um de nós to really, really understand that we are a three-part being. que realmente, de verdade, compreendamos que somos um ser triuno. And to understand that what's manifesting inside of your body E entender que o que se manifesta dentro do seu corpo is because your spirit that's been awakened by the Word of God é porque o teu espírito, que foi despertado pelo Espírito de Deus, hasn't been allowed to move through your soul and into your body. ainda não pôde entrar para a sua alma e passar para o seu corpo. There is no fast, quick solution. Não há uma solução rapidinha. Nobody can pray over you and transform your souls. Ninguém pode apenas orar por você e ter sua alma ser transformada. It takes an encounter in your spirit with the living Christ. É necessário ter um encontro no seu espírito com o Cristo vivo.
And the first thing that must happen to you, you must come to Christ as a disciple. E a primeira coisa que precisa acontecer com você é que você precisa vir a Cristo como discípulo. Because Jesus only released the pearls of heaven to his disciples. Porque Jesus apenas liberou as pérolas do reino para os seus discípulos. And Jesus has a very specific definition for what a disciple is. E Jesus tem uma definição muito interessante e específica do que é ser um discípulo. Look in Luke, the 14th chapter, Veja Lucas 14, and let's begin with verse 26 vamos começar no versículo 26 and read verse 33. e As well. 33 também. Lucas 14. If anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife, children, brothers, sisters, and yes, even his own life, he cannot be my disciple. Se alguém vier a mim, 26, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Verse 33. 33. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus makes it very clear what a disciple is. Jesus torna bem claro o que é ser um discípulo. He doesn't mix any words here. Ele não mistura as palavras. If you come to me, there's not going to be anything in this world that's going to have you attached to it. Se você vier até mim, não haverá nada neste mundo que poderá vir atrelado a você. Because you see, that's the avenue the devil uses to control your thoughts and Porque imaginations. veja bem, esta é a avenida, é o caminho que o inimigo, que o diabo usa. I'm sorry, he uses it for what? That's the avenue the devil uses to control your thoughts and imaginations. Que ele usa para controlar os teus pensamentos e a tua imaginação. If you're attached to anything in this world, Se você estiver preso a qualquer coisa neste mundo, the devil has a legal right to bombard you with everything in hell. o diabo ele tem direito legal de te bombardear com tudo que tem no inferno. So that's why Jesus says, if you're going to come to me Por isso Jesus diz, se você vier a mim and you want my word to change your life, e você quer realmente que a minha palavra you transforme have a to sua break your vida, connection with everything in this world. então você precisa romper com a tua ligação com tudo que tem neste mundo. That frightens the devil Isso A lot. assusta muito ao diabo, a lot. muito. And those who need deliverance, E aqueles que precisam de libertação, it's instantaneous. é instantâneo. Doesn't mean the devil will leave you alone, Não quer dizer que o diabo vai te deixar em paz, but it means the Holy Spirit will be your comforter, mas quer dizer que o Espírito Santo será o seu your consolador, guide, o teu guia, your deliverer. o teu libertador. So Jesus gives this as the definition for his disciples. Então Jesus dá esta definição para os seus discípulos. And he says, I'm going to make a very important change for those who are my disciples. E ele diz: farei uma mudança muito importante para aqueles que são os meus discípulos. I'm going to baptize you Eu os batizarei in the Father, no Pai, the Son, no Filho and the Holy e Ghost. no Espírito Santo. That's in Matthew, the 28th chapter, Mateus 28, verse 18, 18, 19. In verse 18, Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 18 e 19. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. This is the only time Jesus gives a command about baptism. Esse é o único momento em que Jesus dá um comando a respeito do batismo. And you have to listen very astutely to what Jesus says. E faz-se necessário ouvir com grande astúcia o que Jesus está dizendo. Baptize in the character of the Father, Batize-os no caráter do Pai, the character of the Son, no caráter do Filho and the character of the Holy e no Spirit. caráter do Espírito Santo.
You're a three-part being. Você é um ser triuno, 3 partes. You are spirit. Você é espírito. You have a soul. Você tem uma alma. And you live in this E body. você vive neste corpo. The spirit and the soul are from the substances of the invisible realm. O espírito e a alma são feitos a partir da substância no mundo invisível. They're the ones that control the manifestations in your body. São os que controlam as manifestações do seu corpo. People who are sick in their bodies because their spirits are sick. As pessoas que ficam enfermas em seu corpo é porque seu espírito está doente. So Jesus says, I want you to be baptized, your spirit, in the spirit of my Father. Então Jesus diz, eu quero que o seu espírito seja batizado no espírito do Pai. And the way that happens is your spirit E isso acontece como? O teu espírito sees vê God. a Deus. You are a spirit. Você é espírito. God is the Father of all spirits. Deus é o Pai de todos os espíritos. Everything that is created throughout the universe Tudo que foi criado por todo o universo has a piece of God. tem um pedaço de Deus. He's not going to lose one thing. Ele não perderá nada. Everything comes from God. Tudo vem de Deus. Everything is in Christ. Tudo está em Cristo. When your spirit sees God as your Father, Quando o teu espírito vê a Deus como Pai, your eyes of your spirit begin to open, os olhos do teu espírito começam a se abrir, creating a hunger to know Him. gerando uma fome para conhecê-lo. The character of the Father is a character that your spirit has to possess. O caráter do Pai é um caráter que o teu espírito The precisa character of the possuir. Father is a reproducing character. O caráter do Pai é um caráter que reproduz. It's a protecting character. É um caráter protetor. It's a character that provides. É um caráter que supre. It's a character that loves all of his offspring. É um caráter que ama a todos os seus filhos. It's a character that if you're a parent, you understand, you give your life for if you need to. É um caráter que, se você for pai, você entenderá, você dará a sua vida pelos filhos. You give your life for your offspring. Você daria a sua vida pelos seus filhos. Now your soul, baptized in the character of Christ, Agora, a sua alma batizada no caráter de Cristo gives you the ability to be a servant. te dará a habilidade de tornar-se servo. Gives you the understanding of serving your Father. Te dará o entendimento de servir ao Pai. Gives you the strength to do whatever your Father says. Te dará a força para fazer o que quer que o Pai te diga para fazer. Totally forsakes your desire to be exalted. Totalmente diminui o teu desejo de ser exaltado. To exalt your Father. E você quer exaltar então o seu Pai. That's why the commandment of honor your father and mother was so important. Por isso que o mandamento de honrar ao pai e à mãe era tão importante. Because a son can never learn what it means to be responsible Porque um filho nunca poderá aprender o que quer dizer ser responsável until he understands what it means to submit. até que ele entenda o que quer dizer submeter-se. The real authority to the son A real autoridade ao filho comes from submission to the Father. vem da submissão ao pai. That's why Jesus could say, all authority has been given to me. Por isso Jesus podia dizer, toda a autoridade me foi dada. Because I never did anything other than what I saw my Father do. Porque eu nunca fiz nada além do que eu vi o meu pai fazer. I was only here to please my Father. Eu simplesmente estava aqui para agradar o meu pai. Everything I did was to point, everything I was to do was to point my people to the Father. Tudo o que eu tinha que fazer era apontar as pessoas, direcioná-las para o meu pai. All those religious Jews who thought they knew God Todos aqueles judeus religiosos que pensavam que conheciam a Deus, never knew God. nunca o conheceram.
They knew the scriptures of Moses. Conheciam as escrituras de Moisés. But I was here as a living word to point them to God, my Father. Mas eu estive aqui como verbo vivo para direcioná-los para o meu Pai. That is how he developed the consciousness that he had. Foi assim que ele desenvolveu a consciência que tinha, Totally submitting to his Father. totalmente se submetendo ao Pai. That's the characteristic that we should all be going for. Essa é a característica que todos deveríamos buscar. You don't need to be exalted. Você não precisa ser exaltado. None of us need a big title. Nenhum de nós precisa de um grande título. We need him to be exalted. Nós precisamos que ele seja exaltado. Then your responsibility E então a sua responsabilidade starts to grow. começa a crescer. Your authority starts to grow. A tua autoridade começa a crescer. Your favor with men in this world starts to O grow teu favor diante dos homens nessa terra começa a crescer. because they don't see another character but Christ. Porque eles não veem nenhum outro caráter além de Cristo. You see, the world doesn't hate Jesus. Veja bem, o mundo não odeia a Jesus. They hate the character of religion. Eles odeiam o caráter da religião. That's why the religious people wanted to kill Jesus. Por isso os religiosos queriam matar Jesus. He was telling them, you serpents and devils, you never even knew my Father. Ele dizia a eles, serpentes, raça de víboras, vocês nunca nem conheceram meu Pai. Religious people are nasty. As pessoas religiosas, elas são um jogo duro. They kill people. São terríveis, matam But pessoas. the character of Christ exalts the Father, Mas o caráter de Cristo exalta o Pai, not religion. não a religião. And then as the character of Christ takes hold of your soul, E então, conforme o caráter de Cristo se apodera da sua alma, you're prepared to be baptized in the Holy Ghost. você estará preparado para ser batizado no Espírito Santo. You see, you can't be baptized in the Holy Spirit Veja bem, você não pode ser batizado no Espírito Santo until your spirit and soul are ready to house the Holy Ghost. enquanto o teu espírito e a tua alma não estejam prontos para receber o Espírito como habitação. There's many people who speak in tongues. Muitos falam em línguas. Many people who say, I'm filled with the Spirit, Muitos dizem, sou cheio com o Espírito. whose soul is not baptized in the Cujas character of Christ. almas não foram ainda batizadas no caráter de Cristo. So the Holy Spirit comes and gives you a gift. Então o Espírito Santo vem te dá um dom. The Holy Spirit comes and tells you how much He loves you. O Espírito Santo vem e te diz o quanto ele te ama. The Holy Spirit is always interested in your development, O Espírito Santo está sempre interessado no seu desenvolvimento. but He always points you to Jesus. Mas ele sempre te aponta, te mostra Jesus. And Jesus always points you to the Father. E Jesus sempre te mostra o Pai. And until your soul E até que sua alma has that character, tenha este caráter, the Holy Spirit cannot fill you. o Espírito Santo não pode te encher. And it was only being filled without measure that Jesus was, E foi apenas ser cheio sem medida que o que Jesus era. the Bible says Jesus was filled without measure with A the Holy Bíblia Spirit, diz que Jesus ele foi cheio sem medida do Espírito Santo. that He was able to do what He did. É por causa disso que ele pôde fazer as coisas que fez. Being baptized in the Holy Ghost Ser batizado no Espírito Santo has such a dramatic effect on your life, tem um efeito tão dramático em sua vida, way beyond speaking in tongues. muito além de falar em línguas. It's about living in divine health. É a respeito de viver na saúde divina. You want people to come to Christ? Você quer que as pessoas venham a Cristo? Live in divine health. Viva em saúde divina. Live in divine health. Viva em saúde divina. The whole world will be astounded at those people who never take medications, who are never sick. O mundo todo ficará, eu ia falar embasbacado, chocado, maravilhado com essas pessoas que nunca precisam de remédios. The world is looking for something they don't have. O mundo procura por algo que eles não têm. Do you hear that? Você ouviu? The church has not represented that. A igreja não tem representado isso.
but it doesn't mean we can't. Mas não quer dizer que não seja possível. Jesus says, all authority has been given to me. Jesus disse: toda autoridade me foi dada. All authority. Toda autoridade. That's over every disease. Isso é sobre toda doença, That's over every devil. sobre todo demônio, That's over anything that is afflicting the world. sobre qualquer coisa que esteja afligindo o mundo. Poverty, Pobreza, AIDS, AIDS, it doesn't matter. não importa. Power shortage, Falta de luz, all authority. toda autoridade. Your responsibility is to be baptized A sua responsabilidade é ser batizado in the total character of the Godhead. no completo caráter da Trindade. Remember, you left your father, your mother, your sons, your daughter, Lembre-se, você deixou pai, mãe, filhos, filhas, but you adopted the family of God. mas você adotou a família de Deus. You now have a heavenly Father. Agora você tem um pai celestial. You now have the Son of God watching over your soul. Você tem agora o Filho de Deus olhando, vendo a sua alma, cuidando da sua alma. And the Holy Ghost to take care of your body. E você tem o Espírito Santo para tomar conta do seu corpo. You have the family of God over your spirit, soul, and body. Você tem toda a família de Deus cuidando do seu corpo, alma e espírito. But that takes a revelation inside of you Mas isso precisa de uma revelação dentro de você. and a dissatisfaction with wherever you are E uma insatisfação com o lugar onde você está hoje. to understand what the words of Christ are, Para compreender as palavras de Cristo. to hear the voice of the Spirit of God, Para ouvir a voz do Espírito de Deus. to know that you know Para saber que você sabe and you no longer have wavering beliefs, e não mais tenha dúvidas. but you believe is your faith. Mas o que você crê é a sua fé. You believe and it happens. Você crê e acontece. You believe and things change. Você crê e as coisas são mudadas. Circumstances need to change around you. As circunstâncias têm que mudar ao seu redor. You don't need to be changed by the circumstances. Você não precisa ser mudado pelas circunstâncias. The world is crying out for that. O mundo clama por isso. That's why they're running after all these supernatural books. É por isso que eles estão atrás de tantos livros que falam do sobrenatural. They know they don't have it. Eles sabem que não tem o They're sobrenatural. looking for somebody that's got it. Buscam alguém que tenha. So the devil is going to give them some counterfeit. Então o diabo vai dar a eles uma Because the mentira. church can't provide the real. Porque a igreja não está providenciando o real. Let's wake up, church. Vamos acordar, igreja. Let's start becoming the real Word of God walking and living in the earth today. Vamos começar a ser a palavra viva de Deus, vivendo e caminhando nesta terra hoje. The real Word of God speaks to circumstances and changes them. A verdadeira palavra de Deus fala às circunstâncias, elas são mudadas. The real Word of God casts out devils. A palavra real de Deus expulsa demônios. The real Word of God goes into the hospitals and delivers the whole A hospital. palavra real de Deus entra nos hospitais e os hospitais são completamente libertos. You have to be that living Word, Você precisa ser esta palavra viva, not just a container full of scriptures, não apenas um vaso cheio de escrituras, but the living Word. mas a palavra viva. It's the living Word that changed the world. Foi o verbo vivo que mudou o mundo. It's a living Word that did signs and wonders wherever He went. Foi o verbo vivo que fez sinais e maravilhas aonde quer que ele fosse. You want transformation in Brazil? Você quer transformação no Brasil? Become the living Word. Torne-se a palavra Become the viva. living Word. Torne-se a palavra viva. Become the living Word. Torne-se a palavra viva. It takes work. Dá trabalho. Nobody prays over you or waves a magic wand. Não é uma pessoa vem orar por você, eu pego uma varinha de condão. You uma have to varinha go and mágica. obey the truth of the Spirit. Você precisa ir obedecer a You have verdade to do hear the Espírito. voice of the Spirit Precisa ouvir a voz do Espírito. so that you can work out your Para salvation que você possa trabalhar a sua salvação with fear and trembling. com temor e tremor. You know what the fear of God is? Sabe o que é o temor do Senhor? That you won't hear His voice.
The fear of The fear of God is not hearing his voice. Are you saying that he fears or the fear? The Bible says the fear of God is the beginning of wisdom. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. And the fear of God is for each one of us not to hear the voice of God. E o temor do Senhor para cada um de nós é não ouvir a palavra de Deus ou o Espírito de Deus. That should be the real fear inside of each and every one of us. Este deveria ser o verdadeiro medo, temor dentro de nós. That we no longer hear the voice of the Lord. Que de repente não podemos mais ouvir o Espírito do Senhor. That frightens me. Isso me deixa com medo. I've got nothing to say if the Holy Ghost didn't hear it, if I'm not hearing the Holy Spirit. Eu não tenho nada para dizer se eu não estiver ouvindo o Espírito Santo. Each and every one of us are designed to hear the voice of the Lord. Cada um de nós fomos feitos para ouvir a voz do Senhor. You want to take your churches to a new level? Vocês querem levar suas igrejas a um novo nível? You be the solution in that congregation. Seja você a solução naquela congregação. You be the solution in that congregation. Seja você a solução na congregação. Because the Holy Spirit will give you your destiny and your design. Porque o Espírito Santo te dará o teu destino e o desígnio dele para você. And you won't be content with just sitting in a congregation. E você não estará mais satisfeito em estar esquentando um banco. You'll go support your apostles and your prophets and your pastors. Você irá apoiar os teus apóstolos e profetas e pastores. But you'll get out in the streets and wherever the Lord sends you to change Brazil. Mas você também sairá nas ruas e onde quer que o Senhor te leve para transformar o Brasil. Because if all authority is given to Jesus, Porque se toda a autoridade foi dada a Jesus, and I'm his disciple, e eu sou seu discípulo, that means I've got all authority. isso quer dizer que eu tenho toda a autoridade. Because I depend on him. Porque eu dependo dele. The Lord has given us such a power. O Senhor nos deu tão grande poder, But because of our unbelief, we don't walk in it. mas por causa da nossa incredulidade nós não caminhamos, não andamos nela. The devil has reminded us so many times about when we prayed for somebody and they died. O diabo tantas vezes nos lembra que quando nós oramos por alguém, aquela pessoa morreu. The devil reminds you about things that are contrary to the word of God. Ele te lembra de coisas que são contrárias à palavra de Deus. So whose voice will you listen to? Então, qual a voz que você vai ouvir? Whose voice will you listen A to? voz de quem você vai ouvir? You know, it amazes me Me impressiona that the world is more attuned to the negative things than they are to the voice of life. the world. Life. The world says that. No. Okay. It amazes Me me impressiona that people who claim to be Christians que as pessoas que se dizem crentes, cristãs, are more attuned to the negative things in the world estão mais sintonizadas às coisas negativas do mundo than hearing the words of life and solution from the Holy Ghost. do que estão ouvindo a voz da solução e de vida que vem do Espírito de Deus. You see how we've been trained from childhood? Veja como nós somos treinados desde crianças. It's because we've been trained to be so insecure. Aprendemos a ser inseguros. So if we can hear somebody else that's suffering, Então, se eu puder ouvir de outra pessoa que está sofrendo, we feel a little more comfortable and secure. eu me sinto um pouco mais à vontade, um pouco mais seguro. But once you leave this world Mas uma vez que você sair deste mundo and become his e disciple, se tornar o seu discípulo, things of this world don't affect you that way as coisas anymore. deste mundo não terão mais esse mesmo efeito sobre You você. see a problem that the Holy Spirit sends you to. Você verá um problema para o qual o Espírito Santo te envia You release the Christ in you to solve the e problem. você libera o Cristo que há dentro de você para solucionar You don't care aquele what the problema. world thinks. Você não está se incomodando com o que o mundo está That's the pensando. world's Isso é problem. problema do mundo. You belong to another Você kingdom. pertence a um outro reino. You don't belong to this Você kingdom. não pertence ao reino do mundo.
It doesn't matter what this world thinks. Não importa o que esse mundo pensa. Look what Jesus tells Pilate. Veja o que Jesus diz. Turn to John. Aqui em João. I love this. Eu amo isso. Chapter 18. 18, João 18. Let's begin reading in verse 36. Começando no 36. He's having a conversation with Pilate right before the crucifixion. Jesus está conversando com Pilatos bem antes da crucificação. My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. My kingdom is not of this world. O meu reino não é daqui, não é deste mundo. If it was of this world, Se fosse, I'd have an army that would protect me. teria um exército para me proteger. But it's not of this world. Mas não é deste mundo. So I don't care what you do to me. Então não me importo com o que você fará comigo, You don't have the last say-so in this world. porque você não tem a última palavra neste mundo. That consciousness, Essa consciência, that understanding, esta forma de pensar, that esse understanding entendimento will take you to places that you feared because of the attachment to this world. te levará a lugares que antes você temia por causa de estar preso neste mundo. You see, because we're trained to be so insecure and to hear the negative things, Porque nós fomos treinados a ser inseguros e ouvir as coisas negativas. that's the intimidation the devil uses to keep us from the plans of God. Esta é a intimidação que o diabo usa para nos afastar dos planos de Deus. But the minute he finds someone Mas no momento em que ele encontra alguém who's not attached to that world, que não está preso pelo mundo, who understands their kingdom is not of this que world, entende que seu reino não é deste mundo, the Holy Ghost will start to relieve such power in your tongue então o Espírito Santo começará a liberar tal poder na sua língua that when you speak the word from the throne of que heaven, quando você falar a palavra vinda do trono do céu, you'll watch the devils run. você verá os demônios correrem. But your spirit and soul have got to be connected. Mas o teu espírito e a tua alma têm que estar ligados. They have to be connected. Eles têm que estar ligados. And it's a daily work. É um trabalho diário. You don't go to sleep and become a son of God overnight. Você não deita para dormir e de manhã acorda filho de Deus. Jesus didn't wake up or didn't come back from the wilderness Jesus não voltou do deserto and start raising the dead. e começou a ressuscitar os mortos. He had to begin his ascension process in his soul. Ele começou um processo de ascensão em sua alma. He began by controlling the elements of the earth. Ele começou controlando os elementos da terra. He turned the water to wine. Transformou a água em vinho. He walked on the water. Andou sobre as águas. He told the wind to be still. Mandou que a tempestade se acalmasse. Then he had to move into the consciousness of other people to heal them. E então ele entrou no modo de pensar de outras pessoas. It's easy to deal with the elements É mais fácil lidar com os elementos, because they don't have a mind that can be filled with porque eles não unbelief. têm uma mente que pode ser cheia de incredulidade. They know who created them. Os elementos já sabem quem os criou. But it's the human being with the unbelief Mas é o ser humano com a incredulidade that caused Jesus to go deeper inside of himself que causou Jesus a ir mais profundo em si and to mesmo really train his ears and eyes to watch the Father. e treinar verdadeiramente seus ouvidos e seus olhos para ver o Pai. Some people he would spit on their tongue. Em algumas pessoas ele cuspia na língua, Some people he would rub mud together. outros ele fazia um lodo. All of those things look very strange in this kingdom. Tudo isso parece muito estranho nesse império das But when you're trevas. watching and attuned to the kingdom of God, Mas quando você está observando e você está sincronizado com o you're reino de breaking the Deus, powers and principalities that control the unbelief você in these está people. quebrando os poderes que controlam a incredulidade nas pessoas.
Well, I have a lot more I could say, but Noza has a clock on me today. Há muito mais para dizer, mas hoje a Neuza está me cronometrando. So I want you to stand with me. Então, eu quero que vocês coloquem de pé, por favor. I want you to receive this word Quero que você receba esta palavra and guard this word in your spirit. e guarde esta palavra no teu espírito. Let it grow into your soul. Deixe que essa palavra cresça e entre na sua alma. Water this word with the living word of God. Regue esta palavra com a palavra viva de Deus. Not scriptures, Não escrituras, but the living word. mas a palavra viva. When you get alone with the Lord Quando você estiver a sós com o Senhor, and you start to intercede for other people, quando você começar a interceder por outras pessoas, and you start to pray for other people, começar a orar por outras pessoas, the Holy Spirit will show up in a dramatic way. o Espírito Santo virá de forma dramática. You see, when you're concerned about somebody else, Porque quando você começa a se preocupar com outras this is pessoas, a key for you. essa é uma chave para você. You'll start to see that the Holy Spirit rests on you in a very Você magnificent way. começará a ver que o Espírito Santo pousará, virá sobre você de uma forma magnífica. Because you have qualities of a son when you do that. Porque quando você faz isso, você adquire qualidades de um filho. And the Holy Spirit wants to train you into sonship E o Espírito Santo quer te treinar para a filiação. and eventually into stewardship E eventualmente para ser um bom despenseiro of do the reino, wealth of the universe. das riquezas do universo. And I'll talk about that maybe tomorrow. E talvez amanhã eu fale sobre isso. So lift your hands. Então levante suas mãos. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, we thank you for your presence, Holy Spirit. nós te agradecemos por tua presença, Espírito Santo. Lord, we thank you that your word is so alive, Senhor, te agradecemos porque tua palavra é tão viva, so filled with your truth, tão cheia da tua verdade, so transforming of our souls, tão transformadora de nossas almas, so able to make us into your sons. tão capaz de nos transformar em filhos. Lord, we make a commitment today. Senhor, hoje nós nos comprometemos. Better yet, we make a covenant with you, Lord, Melhor ainda, nós fazemos uma aliança contigo, that we will covenant to hear your voice de que nós ouviremos a tua voz and obey your truth e obedeceremos a tua verdade to transform our souls para transformar nossas almas into your mind, Jesus, na tua mente, Jesus, into your consciousness, Jesus. na tua forma de pensar, Jesus. In Jesus' name, Em nome de Jesus. hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Hallelujah. Amém. Aleluia.